uma das coisas que admiramos muito é a coerência de vida. Ver uma pessoa que aquilo que ela fala, um chefe que explica para os seus subordinados, um professor que explica algo da matéria que está ensinando, um pai que quer educar um filho, um amigo que está conversando com outro, gera essa admiração quando vê que aquilo que está falando é a sua vida, é ele, né? Ele vive assim, e aí nos dá mais proximidade ainda para aquela pessoa, né? Ao contrário, também sabemos, a experiência é direta, né? Alguma pessoa que então até nas suas palavras parecem corretas, mas que a sua prática, a sua vida é totalmente diferente, já nos afasta. Já é difícil de manter uma amizade com uma pessoa daquele jeito, né? Sei lá, é como um professor de academia super gordão dizendo, faça como eu. Não, se eu vim aqui para a academia não era para fazer como você, né? E a coerência de vida, como que arrasta? Só que notamos, é isso que é algo que admiramos das pessoas, notamos que como é difícil ser coerente, porque às vezes a gente pode ter as nossas ideias, mas na hora que eu vou colocar em prática eu tenho dificuldade, né? Então eu queria dar algumas ideias para nós, para que nós possamos viver cada vez mais nessa coerência de vida. De certa forma vai ajudar a gente a admirar nós mesmos, né? Porque eu admiro uma coerência vendo outras pessoas. Se eu consigo ter um pouco mais dessa coerência na minha vida, eu vou conseguir ter essa admiração. Nossa, é possível, eu tenho conserto, eu tenho chance, né? É verdade, né? Vamos lá, então queria usar como motivação para nós, inicial, aquilo que está lá no Evangelho de São João, que é muito conhecido para quem lê o Evangelho, e imediatamente vai se lembrar dessa passagem, que é quando Jesus faz um elogio a Natanael, exatamente pela sua coerência de vida. Natanael, não sei se você sabe, era um dos apóstolos, mas naquele momento ele não conhecia Jesus. E aí um amigo dele, né, foi e lhe fala de Jesus. Era o Filipe. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Então vai se formando um grupinho dos apóstolos, um amigo chama o outro, e aí aparece então Filipe, que era da mesma cidade do Santo André e São Pedro. São Pedro, né? Então, enfim, é dessa cidade. Filipe encontra-se com Natanael e lhe diz: achamos a quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram, é Jesus de Nazaré. Ele está entusiasmado, porque de fato conheceu Jesus e esperava o Messias anunciado, que apareceria para os judeus em algum momento e libertaria toda a escravidão. E vê Jesus e vê, nossa, se cumpre as promessas do Messias, é Jesus. E então quer apresentar para o seu amigo Natanael e fala com ele, então, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, os profetas anunciaram, é Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael, o seu amigo, olha para Filipe e joga um balde de água fria, porque diz assim: Jesus de Nazaré, né? De Nazaré? Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Claro, Jerusalém era a cidade do judaísmo, onde então tinha muita concentração de gente que queria viver bem a fé judaica, porque o templo era lá, o templo de Jerusalém. As escolas rabínicas tinham seu prestígio porque estavam perto do templo de Jerusalém. E agora fala de Jesus de Nazaré, uma cidade perdida no norte, ainda na fronteira com os povos pagãos. E aí para o judeu ortodoxo, proximidade com o pagão é perigoso, então é melhor ficar longe das fronteiras, porque aí só de morar perto já podia ser motivo de talvez flertar com o paganismo, então é melhor ficar longe. Então ele escuta de Nazaré, pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Ele já suspeita que não vai ser coisa boa.
Aí vem a primeira consideração de uma coerência de vida, que é o seguinte: não é espontaneidade a coerência de vida. Às vezes se confunde, né? A pessoa que é coerente é aquela que então diz as suas ideias, aquela pessoa que vive aquilo que fala, mas é aquela pessoa, mais do que isso, é aquela pessoa que quer a verdade. E aqui vamos notar que Natanael, ele não conta isso só por uma espontaneidade, sentiu vontade de dizer que tinha um preconceito que, de fato, Nazaré não era um bom lugar, mas ele está disposto a ser contradito, ou seja, que se explique melhor, porque o Filipe vem e ele insiste, vem ver, e ele pega e vai. Se ele ficasse cristalizado nos seus preconceitos, ele nem, não quero nem ir não presta não, esse Jesus não presta, não vou não, né? Mas não, ele é coerente de vida, então exatamente por isso ele quer a verdade. Então se você mostra diferente, eu estou disposto a mudar de ideia, né? A coerência de vida supõe a pessoa que tem as suas ideias, mas se a outra pessoa lhe apresentar algo diferente, ele está disposto a mudar com sinceridade. Hoje em dia, às vezes, se mistura isso, não se pode ter ideias claras. Por quê? Porque senão você magoa o outro, né? Então, uma espécie de verdade que acaba sendo fluida, né? Não existe verdade. Não existe uma verdade. E se existe verdade, tem alguém que está certo, outra pessoa que está no erro. Agora, eu transmitir a verdade com caridade, isso é coerência de vida. Se eu achei essa verdade, eu vou transmitir. Agora, se o outro vem e me transmite algo e eu vejo que faz sentido, eu também incorporo a ideia dele. Mas claro, eu vou passar pelo crivo de perguntar, de ver se faz sentido, não é que eu vou aceitar qualquer coisa. Às vezes se taxa como fundamentalista uma pessoa, né? Não, você é fundamentalista, porque eu tenho uma ideia da verdade e não quero mudar ela, a não ser que você me apresentar algo diferente. A boa verdade é aquela que se tenta de todas as maneiras tirá-la e ela prevalece. Essa é a boa verdade. É essa que eu vou atrás. Eu não vou atrás, então, de uma propaganda que então se fez uma propaganda melhor, então eu já mudo de ideia. Não é pela propaganda, é pela verdade que eu quero. E assim, então, notamos o que aconteceu com Natanael. Ele queria a verdade. Tinha, de fato, era verdade, um preconceito, mas não no sentido pejorativo que hoje nós chamamos de um preconceito. Tinha que é, no seu literal, um preconceito, um conceito antecipado de que, de fato, Nazaré não era um lugar assim onde tinha os expoentes do judaísmo não nasciam em Nazaré, na cidade perto dos pagãos, não tinha nenhum templo lá, então, de fato, era uma cidade que era difícil que viesse alguma personalidade importante. Mas se você fala que Jesus de Nazaré é uma pessoa boa, eu vou, acreditando em você, vou conhecer Jesus de Nazaré. Então, essa é a primeira ideia. E aí, podemos agora perguntar para a nossa vida, nesse sentido, eu quero a verdade? Né? Ou me cristalizo naquelas ideias que eu tenho e não estou disposto a abrir-me para uma verdade. A verdade mesmo, né? Não é o que a maioria diz, mas aquilo que faz sentido para a minha vida. Eu já gosto de contar, eu já contei aqui outro exemplo, há um tempo atrás, a maioria não faz verdade. Aquela ideia da prova lá, da engenharia, né? Estava lá fazendo uma prova difícil e era um só resultado, que terminando todo o desenvolvimento, dava um resultado. E claro, às vezes também dava até raiva desse professor, porque às vezes ele fazia as questões assim, né? Dava uma primeira questão na prova, aí a segunda questão, usando o resultado da primeira, mas aí eu já não sei fazer a primeira, aí como é que eu faço a segunda? Nossa, tá, então deixa eu ver para a terceira. Usando o resultado da primeira e da segunda, faça. Cara, eu não sei fazer essa prova, então aí havia um desespero, então deixa eu começar a ver e tal, e às vezes vinha a tentação, supondo que o resultado da primeira é A, aí eu faço então, eu estou supondo, porque agora não sei o resultado, sei lá, então você ficava lá, né? Então essas provas, né? E aí, uma dessas provas aí, uma da questão que valia muito, era um resultado, assim, que colocar lá, fazer todo o desenvolvimento e chegava a um número. E aí, a galera foi fazendo, entregando a prova e tal, e aí, assim, longe da sala, lá,
pessoal lá no CA, né? Estava lá conversando, né? Olha, quanto que deu a sua questão? Eu já não lembro exato o resultado, mas, sei lá, era 23. Pô, a minha deu também, 23. Aí foi chegando a galera, todo mundo perguntando, 23. Pô, então 23, eu acertei, então 4 pontos valia, então, nossa, então eu passei e tal. Mas aí, todo mundo começou a conversar e tal, e aí reparou, pô, mas o cara que mais sabia da matéria, ele não estava lá, ele estava fazendo a prova ainda. Pô, vamos esperar fulano chegar, né, que aí a gente já, né. Então fica de olho lá, ele vai passar por aqui e tal, a gente ficou lá esperando e tal. E aí, quando acabou as 2 horas de prova, saindo junto com o professor, saiu o cara, ele foi o último a entregar a prova. Aí todo mundo foi correndo lá, assim, para conversar com ele. Cara, e quando deu aquela questão e tal, a minha deu 30. Putz, né? Mas não, deu 23. Aí todo mundo viu o professor indo embora, assim, todo mundo correu para o professor. Professor, quanto que deu aquela questão? 30. Putz, todo mundo errou a questão, né? Só o cara, né? Tinha uma pegadinha lá, e esse cara tinha percebido no meio da prova, aí teve que corrigir toda a prova dele e tal, mas acertou. Aí foi o último a entregar. Mas todos os simples mortais erraram a prova, né? Mas enfim, conto isso porque a maioria não faz verdade. Pode ser que, em geral, quando todo mundo está fazendo o mesmo resultado, parece que pode ser que seja verdade, mas não é garantido. Eu vou atrás da verdade. A pessoa coerente, a coerência de vida eu quero a verdade, eu quero 30. Mesmo que seja só eu que acerte, eu quero 30. Porque é isso que vai me encher o meu coração, é isso que vale. Eu quero a verdade. Então, essa pergunta é boa. Eu estou disposto a conhecer novas experiências para me chegar a essa mesma verdade? Não novas verdades, mas novas experiências que me cheguem à verdade. Aquilo que eu vejo que não está satisfeito com a minha vida, eu vou atrás para poder encontrar aquilo que preenche o meu coração. Isso é importantíssimo. A pessoa que tem cristalizado na sua vida uma ideia e não muda, não vai chegar então à verdade, porque a verdade supõe exatamente isso: querer sempre aprofundar mais e afinar mais naquilo que é de fato o resultado existencial da sua vida. Natanael, então, nesse exemplo que nós vimos, quis conhecer Jesus. Então, não ficou cristalizado no seu preconceito. Foi lá, né? E aí conta o Evangelho, a continuação. Jesus vê Natanael, quando Filipe lhe apresenta, né? Então vão lá os dois até Jesus. Jesus vê Natanael, que venha ao encontro, e diz, já de longe diz, vê Natanael a primeira vez que o viu, já lhe diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Ele dá um elogio, está aqui no Evangelho. E se você olha o Evangelho, vocês vão ver que em toda a história de Jesus há poucos elogios. Jesus dá poucos elogios, ele é muito parco de elogios. Jesus é aquele professor exigente, para receber elogio tem que fazer uma coisa boa, né? E aí há poucos elogios de Cristo. Esse é um deles. Você vê que merecia mesmo. É algo que Deus de fato preza muito, aquela pessoa que tem coerência de vida, que percebe que tem algo que não está batendo com a sua vida e vai com sinceridade: eu quero resolver isso, né? E recebeu então um super elogio, Natanael, porque Natanael sabia que ele tinha essa qualidade, e que ele tinha até falado para o Filipe que duvidava que Jesus fosse uma boa pessoa, porque vinha de Nazaré. E Jesus vem e mal vê Natanael, já lhe dá esse elogio, né? Então já é outro ponto para nós olharmos, né? Olha como que Deus preza a verdade da sua vida. Então é bom que eu reconheça a verdade da minha vida. Às vezes vamos formulando uma mentira para nós mesmos, a imagem que nós temos de nós mesmos, aquilo que os outros a gente imagina que os outros querem pensar de mim, e eu vou criando uma vida paralela que não sou eu. Como é bom que eu manifeste como eu sou. Olha, para os meus amigos mais próximos, olha, eu gosto desse cantor, eu tenho esse time de futebol que eu torço. As pessoas mais próximas de mim sabem da minha vida, ou eu vou querendo me ocultar
numa palestra sobre esse tema anos atrás, eu dizia, para os meus amigos mais próximos, eles sabem a minha playlist do Spotify, né? Ou eu fico com vergonha, não, tem um forró aqui que eu gosto, mas ninguém precisa saber, né? Tá aqui assim e tal. Se tivesse, né, biblioteca oculta do Spotify, né? Então, se alguém ver meu Spotify, não vai ver isso aqui, que eu não quero, né, e tal, né? Pô, mas qual o problema? Se é um forró bom, tudo bem, né? Pô, eu gosto, pô, qual o problema, né? É meu amigo, eu manifesto para os meus amigos aquilo que é meu gosto, né? E assim, vou tendo um carinho também dos meus amigos. Olha, achei um forró muito legal aqui, olha só, esse outro aqui você não quer escutar, não? Então, pô, né? Então, aquilo que é genuíno, que é bom, são gostos, né? Essa diversidade boa de gostos, não tem problema nenhum. Aquilo que é pecado, não. Aí, claro, vou procurar tirar da minha vida, isso aqui não está certo. Mas que se tem esse gosto diversificado, não tem problema, né? Na mesma playlist tem um forró e tem um Iron Maiden, tem não sei o quê. Pô, é bem variado o negócio aqui, o cara gosta de, né? Pô, tudo bem, né? E então, às vezes, nós não deixamos que as pessoas nos conheçam e assim, não consigo travar uma amizade com mais sinceridade com aquele amigo, porque começa da minha parte, de não me abrir completamente, de não ter essa coerência de vida que supõe para me conhecer também, como sou. Será que isso acontece comigo? E podemos dizer, eu quero receber esse elogio de Jesus. Jesus elogiou Natanael, que dizia a verdade, mas não ficava no preconceito. Se é necessário conhecer um pouco mais, eu vou conhecer, estou aberto, que me prove, então, e aí, então, mudo de posição, em tudo que é discutível, a parte daquelas verdades de fé, que é aquilo que a gente recebe de Deus. Na vida humana tem um monte de realidades super discutíveis, e pode ser uma, pode ser outra, e é uma liberdade muito grande. É uma só verdade, nas verdades de fé, nos problemas matemáticos há um resultado, mas na vida, às vezes, opiniões e coisas que não são... Tem dentro da mesma verdade, às vezes tem modos de chegar à verdade um pouco mais lentos, outros mais rápidos. Então, que eu respeite aquele modo de ser daquele amigo e que eu me dê a conhecer também. Continua o Evangelho. Natanael, quando recebe esse elogio de Jesus, e nós queremos receber esse elogio também, Natanael fica desconcertado, porque ele não conhecia Jesus. Primeira vez que ele vê Jesus, já recebe esse elogio. E então Natanael pergunta-lhe, de onde me conheces? Né? Porque contou algo tão íntimo dele, que ele sabia que tinha essa qualidade. De onde me conheces? E recebeu então a resposta de Jesus. Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Umas palavras meio emblemáticas. Uma árvore, uma figueira, te vi. Deus conhece o profundo do coração humano. Conhece até essa divergência de coerência que nós notamos no nosso coração, que a gente quer ser mais coerente, a gente nota que falta. Ele conhece. Eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Não sabemos o que significa a figueira para Natanael, mas era algo muito íntimo, algo que talvez eu não tivesse contado para ninguém. Talvez uma promessa, sei lá, que ele fez debaixo de uma figueira fazendo a sua oração. Eu queria muito ver o Messias. E aí quando Jesus pega e fala, eu te vi debaixo da figueira, opa, né? Ou algo parecido, alguma experiência que ele teve muito íntima, num lugar que tinha uma figueira, provavelmente então, aí o caso de dizer a figueira de Jesus, e que ninguém conhecia, e que quando Jesus manifesta para ele, ele percebe, nossa, é Deus, porque senão eu não saberia, isso é algo que eu tenho tão íntimo no meu coração. E Natanael, aí se vê como ele tem sinceridade de vida, ele não está cristalizado, ele quer a verdade. Quando ele apresenta algo que faz sentido, ele vê claramente, então ele muda de posição. E ele então diz para Jesus, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha
O Felipe pode até olhar assim, quem te viu, quem te vê, ontem estava falando, pode vir coisa boa, né? E agora você vê Jesus já muda aqui, o rei de Israel, olha, né? Podia até zoar ele, cara, olha, que mudança, né? Mas ele não teve vergonha de falar isso para Jesus e de manifestar essa mudança, porque ele viu que era diferente, que era Jesus o Messias, ou pelo menos tinha feito agora algo que era próprio do Messias, mostrar algo tão íntimo dele. Então ele muda de ideia e chama até Jesus de mestre. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Só faltou ele falar mestre de Nazaré, né? Não, mas não falou Nazaré, né? Porque o Nazaré estava entalado ainda lá dele, mas ele reconhece, olha, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E muda completamente a sua posição. A coerência de vida, então, supõe essa abertura para conhecer a verdade, porque meu compromisso é com a verdade. A coerência de vida supõe essa ideia de manifestar aquilo que nós temos no coração, respeitando o outro, que me conheçam, que eu manifeste os meus gostos. A coerência de vida supõe, então, agora até de mudar completamente, se por acaso encontramos aquilo que é a verdade, diferente daquilo que a gente tinha pensado. É o exemplo de Natanael. Jesus, ainda nessa passagem, dá um passo mais, que nos ajuda agora na parte final da nossa meditação. Jesus diz: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores que esta. Você vai ver coisas maiores ainda, Natanael. Impressionante, porque ele chama, né, e ele se torna um apóstolo e de fato vê coisas maiores ainda, milagres, uma testemunha da ressurreição de Cristo como apóstolo, né? E mais de 2.000 anos depois desse episódio, né, estamos aqui lembrando dele, né? Verás coisas maiores ainda, e Deus confirmou isso na vida dele. Uma pessoa que tem coerência de vida, de certa forma, se pode dizer isso, verá as coisas maiores ainda, né? Vai ter esse acesso às verdades maiores ainda, porque ele quer a verdade, Deus vai lhe dando a verdade cada vez mais, e vai então para um caminho de alegria, de ver que faz sentido das coisas da sua vida, e não fica no mundo de falsidade, que ele mesmo desconfia da sua própria vida. Para que isso aconteça, dou um passo mais, final. A diferença é que os antigos falavam, os filósofos, a diferença entre razão prática e razão, podemos dizer assim, teórica. Quando nós conhecemos uma verdade, no começo, então, é a teoria, eu conheci. Eu conheci que vale a pena vencer e percebo que vale a pena vencer uma tentação de castidade, viver mais uma vida pura. Eu conheci e vejo que faz sentido ir à missa aos domingos. Eu conheci e vejo que vale a pena dizer a verdade, não mentir. Então eu posso conhecer, alguém me explicou, meus pais me ensinaram, algo veio da minha bagagem, eu percebi que isso é assim, funciona melhor na minha vida, eu percebi que é melhor que eu seja honesto nos negócios. Se percebe, então isso é ou porque alguém fala, ou porque eu tenho uma experiência de vida e percebi. Isso é a razão teórica, podemos dizer assim. Agora, eu preciso colocar em prática. E na hora que eu coloco em prática, eu vejo que eu tenho dificuldade, mas não sai automático. E a coerência vai ser aquilo que eu tenho de meus valores, cada vez mais transformar em prática, em vida da minha vida. Isso é coerência. E não o contrário, ou seja, aquilo que eu vejo como princípio, que eu vejo como valores, aquilo que aprendi dos meus pais, aquilo que faz sentido. Mas se eu não consigo colocar em prática, a tendência é o quê? É ir querer então mudar os valores. Isso é incoerência. É o cara então, por exemplo, que tem preguiça de ir na missa no domingo. Aí começa a ter problema de fé e começa a dizer: por que tem que ir na missa domingo? Que concílio falou que é domingo? Não pode ser quinta-feira? Ué, Jesus instituiu a Eucaristia na quinta-feira. A quinta-feira é melhor e tal, né? E aí começa a fazer um monte de teoria, respeita e tal. Mas na verdade o cara está com preguiça de ir na missa domingo, né? E agora, se essa pessoa reconhece sinceramente, olha, toda essa teoria que eu estou inventando é porque eu não quero ir na missa no domingo. É bom que a gente reconheça, olha, que está por detrás não é um problema de fé, é preguiça. Então, vence a preguiça e a gente vai ver que não é um problema de fé, mas é
Razão prática. Aí essa pessoa, por exemplo, você se confessa, porque ficou um tempão sem a missa, e reconhece que é a preguiça e tal, depois da confissão pode, olha, então vamos tentar resolver isso aqui para ver, olha, como é que foi a ressurreição de Cristo, foi no domingo. Então, não, eu vou na missa domingo. Né? O cara já resolveu o problema, não era uma teoria, mas era a prática. Né? Então, a coerência de vida supõe saber que existe a razão prática e a razão teórica, e o que eu tenho que fazer é que aqueles meus valores levem a mudar a minha prática, e não o contrário. Muitas vezes a gente começa, já que eu tentei uma vez, vejo que é difícil, aí é melhor mudar meus valores. E tem muitas pessoas que vão encontrar amigos de vocês, talvez nós mesmos podemos encontrar essa tentação de querer mudar isso. Como é bom a gente reconhecer, olha, isso aqui é preguiça, isso aqui é covardia, por isso que eu disse é mentira. Reconhecer, chamar pelo nome esse meu pecado, pedir perdão e recomeçar. Né? Nossa, dá uma liberdade, uma alegria grande. Né? A alegria de uma alma coerente. Né? Reconhecer, olha, errei, né? Mas vou tentar melhorar. Né? Não posso reconhecer que eu errei, é uma debilidade. Né? Olha, errei. Né? E tem a confissão, Deus deixou a confissão, graças a Deus, peço perdão para Deus, peço perdão para outra pessoa, e vou melhorar, né? E vou tentar melhorar. Né? Todos os âmbitos, é bom que a gente agora então até faça esse exame final. Qual desses valores que eu tenho na razão teórica e que estão em conflito com a razão prática? Quais desses valores que eu vejo que eu tenho que viver, é o que me faz sentido, mas que eu não estou conseguindo viver? Será que eu não estou, pelo menos um desses valores, tentando mudar agora, já tendo problema até de fé, tentando mudar a teoria, já que eu não consigo praticar? Às vezes pode ser a sensualidade, que eu vejo que para mim é difícil e tal, aí já começo a querer dizer, não, esse mandamento então não dá para viver. Né? Então, que eu reconheça e falo assim, vou fazer uma aposta, vou me confessar e vou tentar viver aquilo que tem nos meus princípios. Vou ser o Natanael, né? E reconhecer aquilo que eu tenho na minha vida, abrir meu coração, querendo a verdade, querer encontrar-me com Cristo, que foi o que Ele fez, e virar a salvação. Ele tinha essa dúvida, pode vir coisa boa de Nazaré, mas eu vou encontrar-me com Cristo, eu vou ver então. Então, eu vou tentar viver isso que se fala na razão prática da castidade, vou tentar viver isso da missa, vou tentar viver, e depois de um tempo eu vejo se não fez sentido e não trouxe mais alegria para mim. Essa é uma proposta que a gente pode viver, até convidar nossos amigos, muitas vezes animar esse desafio. Olha, tenta viver bem, de acordo com seus princípios, pelo menos por um mês. Precisa de um tempo, não pode ser um dia para o outro. E depois desse mês, veja se você não foi mais feliz. Né? E aí a gente tem um laboratório maravilhoso da nossa própria vida. E se funcionou, se a gente experimentou uma alegria muito grande, aí eu renovo o contrato, mais um mês. Né? E aí mais um mês, e a gente vai por esse caminho de alegria. Jesus termina essa passagem, a gente termina também a nossa meditação com essa frase para Natanael: verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa fala de ver o céu, você vai chegar ao céu. Sendo coerente, você vai chegar ao céu. Vai chegar a um céu muito grande com essa coerência de vida, desejando mesmo a verdade, né? E com a verdade, a liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará, diz Jesus em outra passagem. Encontraria essa libertação maravilhosa que dá uma alegria. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que mulher coerente. Ela estava lá do lado do seu filho no pé da cruz, sem medo de ser talvez condenada também como seu filho, é a mãe do condenado, sem medo de ser humilhada naquele momento tão duro acompanhando Jesus. Maria estava lá, né? E ela também então vai estar do nosso lado, para que nós possamos, com a ajuda dela, tentar praticar mais esses princípios que a gente vê como valores e que talvez a minha prática está sendo minada. Não vou deixar. Maria, me ajude então, com a sua ajuda, aquilo que eu não estou conseguindo colocar de prática, quero tentar um pouco mais, nem que seja com um desafio por um tempo, por uma semana, por um mês, e com a ajuda da Senhora eu vou ver que faz sentido.
e experimentarei essa alegria. Santa Maria, rogai por nós, a senhora que é Maria, mas não era vai com as outras, né? De seguir lá o que os outros, daí mudar a ideia. Me ajude então, que eu tenha essas ideias fortes, mas um desejo de conhecer cada vez mais a verdade, como Natanael.